Você está aí tentando desvendar o mundo dos investimentos para multiplicar o dinheiro que você consegue poupar todos os meses, mas ainda não entende direito essa sopa de letrinhas que você vê aí pela internet? Falam em renda fixa, renda variável, indexador, juro composto e tantas outras coisas, mas você ainda não entende direito e por isso prefere deixar o seu dinheiro na poupança, achando que essa é a melhor opção, já que você ainda não entende muito sobre investimentos, não é? Pois hoje eu vou desvendar um pouco mais do mundo dos investimentos para te ajudar a ter uma rentabilidade melhor para o seu dinheiro. Afinal, eu sei que você quer realizar os seus sonhos mais rápido, né? Olá, meu povo! Meu nome é Amanda Caroline, eu sou consultora financeira e eu comecei a estudar sobre investimentos muito cedo, bem antes de começar a trabalhar com isso. Logo de cara, uma das coisas que me deixava mais confusa é que eu não conseguia entender direito tantos termos técnicos que eu via as pessoas falando. Eu tive que gastar um tempão para poder entender esse mundo, mas eu tô fazendo uma série de vídeos aqui no canal para facilitar o seu caminho. Então, se você quer aprender a investir com segurança, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nada. Hoje nós vamos falar sobre a tal da renda fixa, essa modalidade de investimentos que é uma das mais seguras para iniciar no mercado financeiro. Mas eu sei que para você que ainda não entende muito, pode ser um bicho de 7 cabeças. Para começo de conversa, precisa entender que renda fixa não é um investimento, mas sim uma categoria onde estão englobados vários tipos de ativos, como os títulos públicos vendidos no famoso Tesouro Direto, os CDBs, LCIs, LCAs e vários outros. Mas vamos com calma. Se você ainda não sabe nada sobre investimentos, o primeiro vídeo dessa série já está disponível aqui no canal e ele é para quem está ali no passo zero. Então eu vou deixar ele aqui nos cards e no box de descrição para você ir lá conferir depois desse aqui. Mas agora que você já sabe que renda fixa é uma categoria de investimentos, eu vou te explicar tintim por tintim quais que são as características dela para você ficar craque nesse assunto. Ao investir nessa categoria de ativos financeiros, você basicamente está emprestando dinheiro para outra pessoa. Pode ser para o Estado através dos títulos públicos, o que nós chamamos de renda fixa pública, ou para instituições financeiras, ao comprar, por exemplo, um CDB do banco aí em que você tem conta. Isso é o que nós chamamos de renda fixa privada. Assim como quando você empresta dinheiro aí para um parente ou um amigo, esse empréstimo que você faz quando investe num ativo de renda fixa também tem um prazo de vencimento, que é quando você vai receber o capital que você investiu mais a rentabilidade combinada no momento da aplicação. E você já sabe dessa informação na hora que você compra ali o ativo, que você faz a sua aplicação. Outro detalhe que você precisa prestar atenção é como que essa outra pessoa vai te pagar essa dívida, ou seja, o investimento que você fez. Embora a gente chame de renda fixa, isso não quer dizer que você sabe exatamente quando vai ganhar lá no final, mas sim que você já sabe no momento da compra quais que são as regras para o cálculo dessa remuneração. Você já sabia sobre isso, que a renda fixa não é fixa? Pois é. Hoje existem 3 tipos de remuneração na renda fixa. Primeiro, nós temos os ativos pré-fixados, que são aqueles que têm uma taxa fixa de rentabilidade definida no momento da compra, como por exemplo, um CDB que paga 10% ao ano ou um tesouro pré-fixado que paga 12% ao ano. Isso é o que nós chamamos de taxa pré-fixada. Se você esperar até a data do vencimento combinada, você vai receber exatamente essa remuneração proporcionalmente ao período que foi investido o seu dinheiro. Depois, nós temos os ativos pós-fixados, que são aqueles que vão te pagar a remuneração conforme a variação de uma outra taxa de referência, como por exemplo, a taxa Selic ou CDI. Eu tenho certeza que você já ouviu falar no famoso Tesouro Selic ou num CDB que rende 100% do CDI, não é? Então, a Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Ela é definida a cada 45 dias pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central como um mecanismo de controlar a inflação. Essa taxa é usada como referência para calcular a remuneração do Tesouro Selic. Então, quando você compra esse ativo, sempre que a taxa Selic aumentar, sua rentabilidade aumenta. E sempre que a taxa Selic diminuir, seu rendimento diminui. Mas sem que você perca o que você ganhou antes. Essa mudança passa a valer só dali em diante. Se liga só nesse exemplo. Em 2020, a taxa Selic estava lá na casa dos 2%. Então, quem investia no Tesouro Selic ganhava essa remuneração. Depois, a taxa foi aumentando, até chegar em 13,75% em 2022. Então, quem investiu passou a ter essa remuneração. Se a Selic voltar a diminuir, a remuneração vai diminuir a partir dali. Mas o que se ganhou permanece com você, entendeu? Da mesma forma, nós temos o CDI, que é a taxa de remuneração mais comum na renda fixa privada.
já que os próprios bancos usam ela como referência para pagar os empréstimos que eles fazem entre si, eles também usam ela como uma referência para pagar muitos dos investimentos que eles oferecem para você. O CDI também varia conforme a taxa Selic, geralmente é 0,1 menor do que ela. Então, se a taxa Selic está em 13,75, o CDI vai estar em torno de 13,65 e por aí vai. Dessa forma, quando você vê alguém falando de um CDB que rende 100% do CDI, quer dizer que a rentabilidade é igual à taxa. Se rende 90% do CDI, quer dizer que a rentabilidade é 10% menor do que a taxa estava valendo no momento da compra. E se o CDB render 200% do CDI, quer dizer que ele rende 2 vezes mais do que essa taxa de referência estava valendo no momento da compra do ativo, entendeu? É por isso que eu sempre digo para os meus alunos da mentoria financeira que eles só devem comprar um CDB se ele render pelo menos 100% do CDI, porque menos disso já é prejuízo, já que esse investimento vai render menos do que, por exemplo, um Tesouro Selic renderia. Na minha mentoria, eu não ensino apenas o que são investimentos, mas como analisar dentre as várias opções disponíveis no mercado, qual que é a melhor para você alcançar os seus objetivos pessoais. Porque investimento não é tudo igual, não é só comprar um que vai servir para qualquer coisa. E se você quer saber mais sobre a minha mentoria, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ir lá conferir. Olha, eu tô fazendo o possível para deixar esse assunto super claro para você. Então, se você tá gostando do que eu tô te ensinando até aqui, já deixa o seu like aqui embaixo, porque isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. Eu te ajudo e você me ajuda, combinado? Agora vamos para o terceiro tipo de remuneração da renda fixa, que eu chamo de híbrida ou mista. Agora você tá achando que eu apelei, né? Só de ouvir híbrida ou mista, você já deve estar achando que é super complicado. Mas calma que eu vou te explicar. Os investimentos com esse tipo de remuneração são os meus favoritos para objetivos de médio e longo prazo, porque eles misturam um pouco de cada uma das regras de remuneração que eu já te expliquei até aqui. Neles, você já sabe no momento da compra que vai receber uma taxa pré-fixada, mais a variação da inflação no período que seu dinheiro permanecer investido. Já ouviu falar no famoso Tesouro IPCA+? Pois é, ele é um exemplo perfeito disso que eu tô te explicando. Olha só esse print que eu tirei hoje na data da gravação desse vídeo. Nele você consegue ver que investindo no Tesouro IPCA+, que vence em maio de 2029, a sua rentabilidade vai ser de 5,24 ao ano fixo, mais o IPCA. Tá, mas eu sei que agora você tá pensando, sim, IPCA, o que é esse tal de IPCA? Calma que eu vou te explicar. Essa sigla significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Nada mais é do que um estudo feito pelo IBGE, onde ele acompanha a variação mensal do preço de determinados produtos e serviços com o intuito de acompanhar a média da inflação aqui no Brasil. E inflação nada mais é do que a perda do nosso poder de compra. Você deve lembrar que em 2019 você ia no supermercado com R$200 e comprava uma quantidade de coisas muito maior do que compra em 2023. Isso acontece porque o preço das coisas aumentou muito, mas os seus R$200 ainda são os mesmos. É claro que esse índice não consegue medir exatamente a inflação, até porque umas coisas aumentam de preço bem mais do que outras, mas ele serve para o Estado ter uma referência de como que a inflação está evoluindo no país e não deixar ela aumentar demais, porque uma inflação muito alta não é nada boa para a população de modo geral. Mas agora voltando para os investimentos, o melhor desses ativos que são indexados à inflação, ou seja, que usam o IPCA como uma referência na hora de calcular a remuneração que vão pagar ao investidor, é que eles sempre protegem o seu poder de compra, já que você tem a garantia de ter uma rentabilidade sempre maior do que a inflação. Por isso eu te falei que eles são os meus favoritos em renda fixa para os investimentos de médio e longo prazo, porque não é nada legal você fazer um investimento, seu dinheiro até aumentar, mas lá na frente você não conseguir ter o mesmo poder de compra, não é verdade? Então, por isso que esses investimentos que protegem da inflação são os mais legais pra gente que quer manter o dinheiro investido por um período maior. Mas agora me conta, você ficou com alguma dúvida sobre o que eu te ensinei nesse vídeo? Então não perde tempo e já comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em te responder. E se você também tiver alguma sugestão aí para os próximos vídeos dessa série aqui sobre investimentos, também já comenta aqui embaixo porque sua sugestão vai ser muito bem-vinda. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Esse foi o vídeo de hoje, um abraço e até a próxima!